Eu trouxe uma ministração que fala sobre a rocha. Sabe, a casa na rocha, casa na areia, toda aquela parábola muito conhecida, muito simples. Só que você pergunta, tá, o que você vai falar de rocha, de areia? O que tem a ver esse nome estranho? Sequoias gigantes. Amém? Eu vou explicar para vocês depois do que se trata, mas eu gostaria de falar antes algumas coisas que têm despertado bastante no meu coração, que é a gente fazer uma análise, né? Esse ano, como eu falei na última vez que peguei no dezembro, a gente fala que no finalzinho de ano é aquelas pregações de que, olha, o que não aconteceu neste ano de 2018 vai acontecer em 2019, tal. Aí o ano seguinte, quando se adentra, o próprio mês de janeiro começa, olha, vamos fazer a campanha das 12 semanas para 12 meses de graça, 12 meses. Aí começa a preparação para o ano 2019, né? Então a gente está, quando termina o ano, a gente está querendo sugar o restinho ali do ano que estávamos vigentes. E quando entra no ano novo, a gente já quer deixar tudo no jeito para que o ano flua perfeitamente do jeito que a gente quer, da maneira que a gente quer, do nosso desejo, e por aí vai. E eu tenho colocado alguns posicionamentos na minha vida para este ano, sobretudo pelas lutas que a gente passa, pelas dificuldades que a gente passa. Eu sei que você também tem passado por muitas lutas e batalhas, e aí eu tenho percebido que muitas vezes a gente ora bastante para que Deus nos livre da luta, nos livre da batalha, nos livre das dificuldades, e antes que Deus faça isso, Deus precisa mudar alguma coisa em nós, precisa mudar algumas arestas dos nossos corações, precisa mudar alguns posicionamentos, algumas maneiras de pensar que muitas vezes a gente não percebe, sabe? Parece uma frase redundante, mas se você precisa pensar sobre o que você está pensando. Você fala, nossa, Edinho, mas que viagem, coisa de filosofia isso aí é. Mas você pensar sobre como você pensa o mundo, como você pensa as coisas, como você pensa a sua vida, como você pensa as suas atitudes, por que eu tenho tal comportamento diante de tal coisa. Tem que parar para refletir por que você age dessa forma. Por que a tua atuação se dá desta maneira. E eu tenho forçadamente, não por escolha própria, mas por circunstâncias da vida, repensado a minha vida, e eu e a Tamires, a gente tem feito um exercício na família de repensar as coisas, de repensar a vida, e a gente tem tomado muitos puxões de orelha, tem recebido palavras muito, muito duras de Deus e ao mesmo tempo palavras do sentido, vou colocar vocês no caminho certo agora, vocês estavam num caminho totalmente fora do que eu queria, né? E isso tem sido muito bom, dolorido, como todo remédio dói, mas muito bom. E aí eu comecei a ler esse ano, comecei a ler alguns livros de alguns autores puritanos, né? Para quem não ouviu falar dessa palavra, puritanos, eles são foram um grupo de calvinistas reformados no período da Reforma Protestante, lá por volta de 1520, 1530, e eles são aqueles imigrantes que saem da Inglaterra e vêm para o Novo Mundo ali, que é o descobrimento, América, vem para aquele lado de cá. Só que eles rompem com a Igreja Católica, por conta de toda a doutrina, de toda a filosofia, de toda a visão de mundo da Igreja Católica, com a Igreja Anglicana, e eles tinham um posicionamento muito, muito rígido com relação à sua fé. Eles tinham um posicionamento muito radical na sua postura cristã, coisa que a gente hoje fica bem distante deles. É claro que esse movimento teve exageros, teve distorções, como todo e qualquer movimento, como todo qualquer grupo que se baseia por uma ideologia, por um modo de pensar. E só que tem muitos puritanos muito bons. Então, fica a dica para quem quiser estudar mais para frente, procurar no Google, ver vídeos, livros sobre os puritanos, são muito bacanas. Eu estou lendo um que é o Parker, e ele tem um livro que ele fala Entre os Gigantes da Fé. E aí ele vai fazer menção a alguns puritanos, como Jonathan Edwards e tantos outros. E o que é bacana nesse posicionamento? Porque para mim eles são uma inspiração a ser seguida no sentido do quê?
Quando eu olho para a minha prática cristã, para a minha vida espiritual, eu vejo o quanto eu estou imaturo, o quanto eu estou infiel, o quanto eu estou perdido, o quanto eu estou distante de uma vida cristã com mais propriedade, com mais essência, com mais magnitude. E aí, quando eu vejo a história desses homens e mulheres, né, que são os puritanos, me inspirou muito. E o Jay Packer, ele compara os puritanos a uma árvore, né, que tem em poucos lugares no mundo, que são as sequoias gigantes. Alguém já conhece uma sequoia gigante? Já teve o prazer de ver uma sequoia gigante de perto? Na Califórnia que tem as sequoias gigantes. Eu já coloquei na minha lista de viagens de um dia na vida que eu quero ir lá agora conhecer uma sequoia gigante. Mas as sequoias gigantes, elas têm cerca aí elas crescem entre 60 e 115 metros de altura, equivalente aí a um prédio de 45, 50 andares. Então, elas são extremamente grandes. O diâmetro dela é de em torno de 10 a 18 metros o diâmetro, então, ou seja, você não abraça aquela árvore, tem que ser umas 20 pessoas dando mão dadas para abraçar uma árvore dessa. Elas vivem por muito tempo, então elas são consideradas fósseis vivos. A mais antiga que tem no mundo ainda viva, ela tem 4.650 anos, uma árvore, né? É muita coisa. E ela tem uma grossura de casca que é 60 centímetros, a grossura da casca dela. Então, ela tem a casca bem grossa, né? E o Packer, ele compara os puritanos a essa árvore, ou seja, eles têm a casca bem grossa. E por que essa árvore ela cresce muito? Por que ela se expande bastante? E por que ela é tão resistente a tanta coisa, né? Pode passar. Eu tentei fazer uma estratégia com a Isa ali, olha. Essa aqui é uma sequoia gigante ali, 2 crianças tentando abraçar ela, e é praticamente impossível, né? Então, coloca mais umas 50 crianças, a gente abraça a árvore. Essa é a minha meta, fazer um monte de filho para abraçar a árvore. Agora vocês pegaram, né? Lá no trabalho tem um cara que ele me chama de Odin, pai de todos. E essa é a meta, fazer filho. A Michelle pegou bem. Mas enfim, a sequoia, ela é uma árvore que ela cresce muito. O cara não tem noção, fazer tanto filho. Aí, a raiz dela não consegue se medir, até hoje, não consegue medir até a profundidade que vai a raiz de uma árvore dessa. E aí eu peguei um exemplo só para comparar, que as raízes são extremamente profundas de uma árvore, qualquer árvore, mas sobretudo de uma sequoia. E essa raiz é onde você busca o nutriente, é onde você busca o alimento para a árvore, é onde dá sustentação. E a raiz ela tem um movimento muito interessante. Quanto mais vento, quanto mais abalo sísmico na terra, mais ela desce para baixo para ela se fixar, para que a árvore não caia. Ou seja, quanto mais problema, quanto mais pancada, quanto mais tribulação, mais raiz vai entrando para baixo, mais firme ela vai ficando, mais profundidade ela vai buscando. Amém? Então já estão pegando aí, né? Já está sentindo, né? A gente vai buscar o seu coração hoje de novo. Essa é a meta de cada pregação. E essas árvores, né? O Packer compara o movimento puritano a uma árvore como essa. E eu fiquei me imaginando, né? Olhando para a minha vida e perguntei, como que está a raiz quando bate o vento da dificuldade financeira? Quando bate o vento da crise no casamento? Quando bate o vento da preocupação com muitos filhos? Quando bate o vento da saúde, né? Quando vem aquele problema de saúde que você fala, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu até compartilhei com o meu grupo de discipulado uma situação que aconteceu na minha família, onde chegou a exaustão, que a gente... Eu pensou, não, chega, já deu. A gente está cansado de tanto esses meninos ficarem doentes. Cansa. Hospital, passar a noite, virar, internar, gasta uma fortuna com remédio, é hora que cansa. Você fala, Deus, faz um milagre. Né? E a raiz, está como? Como que está a sua espiritualidade diante da escassez, de você não poder ter amigos com quem você pode muitas vezes compartilhar? Você fala, hoje eu estou aqui, estou sozinho, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para me abrir, não tem ninguém para ouvir minhas lamentações, mas também não tem ninguém para me dar um puxão de orelha e falar, calma, respira, vai dar tudo certo, fica em paz, Deus está contigo. Né? Eu tenho uma pessoa dessa na minha vida, ele me irrita às vezes, mas ele fala o que eu preciso ouvir.
E a gente precisa disso. De pessoas nas nossas vidas que digam, calma, respira, vai dar tudo certo, Deus é contigo. E aí você acalma, fala a verdade, passou o vendaval, passou a tempestade. Só que ela vem o tempo inteiro, né? A gente está vivendo agora esse período de chuvas em São Paulo, né, no estado, e a gente vê aí enchentes, tantas coisas que nos abalam, muitas vezes, que destroem famílias, né? E quantas vezes a minha e a sua vida fica à mercê de uma situação tão difícil, de ser abalada pelos ventos, pelas chuvas, pela tempestade, por tudo que acontece em todas as áreas das nossas vidas, não é? E aí eu peguei esse exemplo da árvore, sequoias gigantes. Eu acho que essa é uma meta para as nossas vidas. Ser essa árvore. Jesus ele fala assim que ele é a videira, ele usa a comparação da videira, ele fala, vocês são ramos. Então a gente precisa estar ali, ligado em Jesus, ligado na videira. Pode passar isso, por favor. Em Mateus, a partir do capítulo 7, versículo 24, Jesus disse assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? E em Lucas, pode passar isso, por favor. Ele traz uma outra definição. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amém? Então, engenheiros, arquitetos da igreja sabem melhor do que eu sobre fundamento e etc., essas coisas todas. Então, para você erguer uma casa ou construir uma casa, primeiro começa pelo fundamento, certo, Sara? É isso, fundamento? Também tem um negócio chamado sapata, você faz lá, tal, eu manjo, estou manjando, vou virar um mestre construtor. E aí você tem que construir toda a base na profundidade, aonde não é visto, aonde não é visível, aonde não está exposto, para que dê sustentação para tudo aquilo que fica externo. E aqui a Bíblia fala que Jesus compara esse exemplo. Aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que praticam o que eu ensino, eu comparo a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E aí o Lucas ele vai mais profundo. Ele fala assim, ele cavou fundo, ele colocou os alicerces na rocha. Ele teve trabalho. Amém? Pode passar isso, por favor. Volta antes. E aí, cavar, fazer o alicerce, fazer o fundamento, fazer a edificação, é uma coisa que dá muito trabalho. Sim ou não? Amém? Dá muito trabalho. E quando Jesus usa essa comparação, e depois eu já adianto, já dou spoiler, que ele compara com a pessoa que constrói a casa na areia, há uma diferença muito grande, né? Se você já foi para a praia, você já brincou num parquinho de areia, você faz um buraco com a mão na areia, certo? Sim ou não? Sei lá, vou começar uma casa aqui, vou enfiar uma estaca aqui, bato com o martelo, afunda na areia tranquilo. Eu quero ver você furar na pedra. Não vai, né? E Jesus está dizendo assim, olha, para você ser comparado ao homem que pratica minhas palavras, dá trabalho. E muito trabalho. É difícil. Amém? A tendência é que a gente vá para o mais fácil. Eu pensei em colocar o nome dessa pregação, que é Vida Fácil, Crente Fraco. Mas aí eu falei, não, chega de tristeza na vida. Vamos colocar sequoias gigantes. Vamos exaltar alguma coisa. Mas é isso. A comparação é simples. Você pode construir a sua casa sobre a rocha, você vai construir a sua casa sobre a areia. Eu escolheria naturalmente, vou para a areia, dá menos trabalho, é mais fácil, é mais rápido, eu termino logo, eu preciso logo, eu tenho uma necessidade urgente. Por que eu vou perder meu tempo, eu vou ficar me matando de quebrar a rocha, de fazer fundamento na rocha? Por que eu vou, ó Deus, orar mais do que eu já oro? Por que eu vou ler mais do que eu leio? Por que eu vou me sujeitar e me sacrificar mais do que eu já me sacrifico? Por que eu vou me doar mais do que eu já me dou para a igreja, para o reino, para as pessoas? Por que eu vou perdoar mais do que eu já perdoo? Por que eu vou amar mais do que eu já amo? Por que eu vou furar? Por que eu tenho que insistir se eu posso fazer tudo na areia, que é mais simples? Amém? Por quê? E aí Jesus, ele... Pode passar, Isa, por favor. Jesus, ele sempre nos traz exemplos de comportamento,
né? E Jesus, quando ele é tentado no deserto, diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Eu, no lugar de Jesus, teria começado um empreendimento de pães express. Não é? Olha só, além de matar minha fome, eu ia ganhar dinheiro, porque eu transformando pedra em pão. O que mais tem é pedra no mundo, eu ia transformar pedra em pão, ia vender o pão para todo mundo e ficar rico. Tô pensando como um capitalista, como um empreendedor. Para de me julgar. É verdade. Eu vi uma oportunidade de negócio. Sim ou não? Amém? É uma oportunidade de negócio. Vai dar certo. Mas a questão não é ganhar dinheiro com isso. A questão é o caminho fácil. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E o diabo ofereceu uma solução fácil, rápida e prática para ele. Olha, em vez de cavar na rocha, vamos cavar na areia que é mais rápido? Em vez de ficar aí esperando o anjo vir, esperando alguma coisa, transforma essas pedras que estão na sua frente em pães. Resolve o seu problema. Simples assim. Fácil. E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá atrás Jesus disse, o homem que pratica as minhas palavras, eu comparo a ele. Então assim, o cerne da nossa questão é a palavra de Deus. O direcionamento para mim e para a tua vida está na palavra de Deus. As esperanças para mim e para a tua vida nos dá a palavra de Deus. Aí você fala, Dil, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de ser crente, eu gosto de ter meus amiguinhos crentes, eu gosto de ouvir uma palavra de vez ou outra. Mas não gosto de perder tempo, não gosto, não é comigo. Tem um problema aí. Ou você está transformando pedra em pão, ou você está cavando na areia. E muitas vezes a gente age dessa forma. Porque a palavra de Deus não é só ouvir e adquirir conhecimento. Não é só conhecer mais. Não é só ser cheio de informação. Os puritanos, eles tinham uma prática de vida muito forte, muito arraigada. E eles tinham uma prática de piedade, de amor ao próximo muito grande. Eu lembro que quando na primeira aula de teologia sistemática, o professor ele falou para a gente o seguinte, ele falou assim, olha, vocês vão estudar teologia por 3, 4 anos e uma coisa que eu preciso ensinar para vocês, não adianta você ter todo o conhecimento se você não tiver piedade. O conhecimento sem a piedade vai fazer com que vocês esfriem na fé e vai fazer com que vocês se percam no reino de Deus. Vai fazer com que vocês não conheçam mais o amor, a graça e a misericórdia de Deus. O conhecimento vai cegar vocês. E é engraçado que eu vi isso acontecer do meu lado, assim, de amigos que ao longo da caminhada se perderam, desistiram, esfriaram na fé, abandonaram a igreja, questionaram tudo. E eu ficava assim, e as pessoas até me perguntam, Sadinho, quem faz teologia desvia? Eu falei, não, já estava desviado antes de entrar. Não desvia ninguém. Estudo nenhum, filosofia, psicologia, nada desvia ninguém. Você já estava, você nunca se encontrou, ou você nunca conheceu Deus na grandeza, na plenitude, no amor, na graça que Ele é. Porque Deus não é uma experiência intelectual somente. Ele é também, mas não é somente. Ele é muito mais que isso. Amém? Então, você sente Deus de formas diferentes, de maneira única, você é tocado de forma única, isso não tem explicação. E eu lembro que conhecimento sem a piedade é um problema gravíssimo. Não basta só conhecer a palavra de Deus, não basta só decorar os versículos, não basta só participar do programa. Ele fala que o homem que conhece a sua palavra e a pratica. O apóstolo Paulo ele fala isso, que você tem que ser um praticante da palavra de Deus. Tiago também fala isso, que você seja um praticante, não apenas um ouvinte enganando a si mesmo. E praticar a palavra de Deus é uma das coisas muito difíceis da caminhada cristã. É a rocha que eu e você precisamos perfurar todas as vezes para poder fixar ali profundamente no nosso coração. E isso é o grande desafio hoje para mim e para você, ultrapassar esses limites para poder Jesus escrever nos nossos corações a vontade dele
e que ali eu tenho uma prática real do que Ele quer de mim. Eu lembro que, bem no começo da minha conversão, eu estava bem empolgado mesmo, assim. E o Rogério e a Vanessa acompanharam isso. Eu lia muito a Bíblia, mas lia demais, assim. Eu lia a Bíblia inteira em 3 meses, e devorava os livros e tal, e jejuava a semana inteira, Eu era magro, viu, gente? Vocês não podem acreditar, mas eu era magro. Eu tenho foto para provar. Eu era magro mesmo. E aí eu jejuava assim a semana inteira, fazia jejum das 8 da manhã às 8 da noite. Eu lembro que no Natal, pro Ano Novo, eu falei, não, o Ano Novo é a virada daquele ano, da culto da bênção, do Ano Novo. Jejuei 3 dias seguidos, quase morri. Né, sério. Primeiro dia, eu já estava acostumado a jejuar, foi de boa. O segundo parecia que o estômago colava nas costas, assim, tipo, tremia, dava umas tonteiras. Eu falei, não, é 3 dias, é 3 dias. Aí no terceiro dia, toda a comida da igreja, sabe, a ceia da igreja foi feita na minha casa, assim, pensa numa tribulação, assim, eu abria a geladeira, vou pegar o pudim, aí eu ia lá, entrava pro meu quartinho e orava, e Deus me... Olha o pensamento perturbado do cristão, repreende esse inimigo, não sei o que e tal. E eu lembro que deu 8 horas, não vi a hora do culto acabar logo pra eu poder comer, que eu tava morrendo de fome, não orei, não fiz nada, já tava lá o primeiro na fila da comida, ou seja, consagração pra nada. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma religiosidade cega. Porque esses puritanos, esse exemplo de fé é um exemplo radical. E a gente precisa de radicalidade na minha e na sua vida. A gente precisa ser um pouco mais radical na nossa vida. Mas radical no sentido de não do legalismo. Não no sentido religioso, como a gente costuma ouvir o tempo inteiro. Eu lembro que eu lia muito, conhecia muito, fazia de tudo na igreja, trabalhava na igreja de segunda a segunda e tal, mas eu não tinha paciência nenhuma com as pessoas mais jovens, sobretudo os jovens, né? Eu tinha raiva dos jovens, porque assim, como pode? Eu me sacrifico, eu faço um monte de coisa e eles não fazem nada? E aí fica aí com preguiça, não lê a Bíblia, não sabe nada, não faz nada para a igreja, não prega, não faz... E eu julgava eles, eu ficava com raiva deles. E eu pensava assim, eu tô aqui jejuando a semana inteira, me santificando, me purificando, blá, blá, blá. Só que eu tinha raiva das pessoas. Eu não tinha paciência com as pessoas. Eu brigava com meus irmãos o tempo inteiro. Minha casa parecia um campo de guerra. Porque meus irmãos ficavam assim, olha o santo, olha o perfeito. Aí eu xingava eles de tudo quanto é nome. E ficava nessa disputa. Uma religiosidade cega, burra, sem profundidade, sem Deus. É o conhecimento sem amor. E isso era o que eu vivia. E Jesus tem nos obrigado, Ele tem nos chamado, Ele tem nos convocado a viver algo mais. Uma radicalidade, mas com amor. Uma radicalidade que envolva o amor. Porque o verdadeiro amor constrange. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, toda vez que um cristão tem compaixão, um milagre vai acontecer. Jesus, com a Bíblia, fala assim, Jesus teve compaixão da multidão. Pronto, aconteceu um milagre, multiplicou o pão. Jesus teve compaixão da garota, foi lá e ressuscitou a menina que estava morta. Jesus teve compaixão da mulher, foi lá e multiplicou não sei o quê. Toda vez que um cristão tem compaixão, pode ter certeza que ele vai tomar uma atitude. Ele vai tirar o dinheiro do bolso, vai abençoar a vida de alguém, ele vai lá fazer uma atitude, ele vai orar por alguém, ele vai levar um alimento, ele vai visitar, ele vai dar uma palavra, ele vai fazer alguma coisa. Só que para ter compaixão tem que ter um coração livre e limpo dessas coisas que nos atrapalham, dessa mágoa, dessa raiva, desse orgulho, dessa arrogância, desse preconceito muitas vezes. E como a gente limpa isso? E como isso sai de dentro do coração? Pode passar, Isa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Detalhe que assim, poderia ser só caiu a chuva, né? Não, mas aí caiu a chuva, muita chuva fez transbordar o rio, aí a enchente, aí além da enchente veio um vento extremamente forte que bateu naquela casa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O problema não vai vir um de cada vez. Vai vir todo mundo junto. Amém? Vai vir de todas as áreas, vai vir na família, vai vir no emprego, vai vir no filho, vai vir no mundo de saúde, vai vir na igreja, vai vir no ministério, vai vir tudo de uma vez, muitas vezes. Sabe, o vento vai balançar a árvore de um lado para o outro, vai te jogar para tudo quanto é canto, e vai provar o teu coração para saber, você está na rocha? Você entendeu?
Você praticou? Você está seguindo? E está com amor? Tem profundidade nesse coração? Porque ele vai buscar lá dentro do seu coração. Por que você quer tanto isso? Por que você age tanto dessa forma? E o vento vai bater, e o vento vai bater. E as águas vão vir, e vai vir tudo de uma vez. E vai mexer com o seu orgulho, e vai mexer com o seu ego, e vai mexer nas suas convicções, muitas vezes. Esses são os problemas. Só que aliado a problema na nossa vida, a gente tem outra coisa também que a gente não gosta de dizer, a gente sempre se oculta, a gente gosta de esconder, que são as tentações. Amém? Quem é tentado aqui? Amém? Em diversas áreas das nossas vidas. E cada um é tentado naquilo que seu coração cobiça. Você pode ser tentado na área sexual, você pode ser tentado na área das finanças, pode ser um ganancioso que nem eu, querendo transformar pedra em pão. Você pode ser tentado no ministério. Nossa, como eu era orgulhoso com essa questão de ministério, como que eu me achava o cara com essa questão de ministério. Você pode ser tentado na família, no relacionamento, no trabalho. Em quantas áreas das nossas vidas a gente pode ser tentado? É expor o pior que há dentro de nós, para sair para fora. Esses dias eu estava brincando com minhas estagiárias, que elas estavam falando de Big Brother. Eu falei, puta, eu não curto Big Brother. Aí você, lá vem o sociólogo, vai criticar. Eu falei, não tenho nada contra não, eu não curto. Eu falei assim, é que pra mim, você coloca um monte de gente numa casa confinada, pra ver as pessoas brigarem, isso é expor o que tem de pior nas pessoas, isso é feio. Né? Eu falei, isso é ruim, isso não é legal. Eu falei, pior é quem gosta de assistir. Não, eu não curto. Aí você, tá julgando, tá... Eu falei, bom, opinião pessoal, assista quem quiser, mas eu fiquei pensando, sabe, reflete nisso. Você quer ver o pior das pessoas? Se expor ali? A gente, né, tem gente que paga para ver isso. Né? A Tamires, ela tem uma crítica muito séria com luta. Né? Eu já adoro luta. Eu gosto de luta. Queria lutar mais, né? Hoje eu tenho que separar meus dois briguentos dentro de casa, que agora eles brigam, né? O tempo inteiro. É uma benção. Falei nisso, eu vi no carro falando também que eu já tenho uma pregação sobre Jacó e Esaú. Com base empírica, científica dentro da minha casa, os gêmeos. Mas, por exemplo, a Tamires, ela não gosta. Assim, eu acho um absurdo você pagar para ver duas pessoas se agredirem. Eu falo, mas é uma luta. Assim, você está batendo no outro, você está agredindo o outro. Você quer ver o outro se machucar, você quer machucar o outro. A custa do quê? Aí eu fico, chata, coisa de mulher, é o machismo baixa, né? Ai, coisa de mulherzinha. Aí no fundo, eu não quero ver meus filhos brigando. Eu fico imaginando, será que Deus quer ver os filhos dele brigando? Isso é uma coisa que fica no ar, complexo, deixa pra vida. Amém? Quem quiser lutar, lute. Eu ainda quero, mas enfim. A gente precisa ter esse coração piedoso, saber enxergar com piedade os atos e as coisas das nossas vidas. Então você tem os problemas que te balançam, você tem as tentações que te balançam, e você tem Satanás. Amém? Agora repita comigo, Satanás. Vamos lá, sem medo, pode falar, Satanás. Amém. Não precisa ter medo dele não, tá, gente? Eu sei que muita gente tem medo, mas não precisa ter medo dele não. Você tem ainda o inimigo, você tem ainda potestades do mal. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que é os principados, as potestades, os príncipes dominadores nas religiões celestes, que eles estão ali, lutando e batalhando contra a minha e contra a sua vida, nos atormentando em diversas áreas. E aí a gente precisa estar firme na rocha para suportar, para superar, para vencer tudo isso. Mas para isso a gente precisa ter uma radicalidade. Amém? Precisa edificar a casa na rocha. Não dá mais para a gente ficar com a casa na areia. E edificar a casa na rocha eu vou fazer uma análise na minha vida e vou ver quanto tempo eu gasto orando. Vou ser sincero, quanto tempo eu gasto orando? A média do brasileiro de oração é 8 minutos, gente, por dia. A média de leitura bíblica fica menos que 5 minutos, 4 minutos e algumas coisas. Amém? Ler a Bíblia, ler, meditar, pensar,
escrever, pensar de novo, ler de novo, comparar com outro texto, sabe? Gastar tempo ali lendo, aprendendo, entendeu aquele ensinamento, olhou para a sua vida e falou, opa, não estou praticando isso. Deus, me ajuda a praticar daqui para frente. Como que eu vou inserir essa verdade, esse conhecimento na minha vida? E orar, e pedir, e fazer. Como que isso tem sido? A gente está sendo radical nesse sentido? Não precisa ser um radical insano, como eu fui, e ao mesmo tempo não ter piedade. Mas precisa de uma radicalidade aí em algumas áreas. Amém? Pelo sorriso eu vou saber. Quem fez um jejum no último mês? O que é jejum, Edinho? Que diabo é isso? O que é jejuar? Orar. Quem passou uma madrugada orando, fala, não, essa madrugada eu vou separar para Deus e vou orar a madrugada inteira. Amém? Em vez de maratonar alguma série, que nem muitas vezes eu faço. Que aí você pega 10 da noite, vai até 5 da manhã assistindo série, até acabar. Aí fala, vamos orar, vamos ler a Bíblia. Não dá. Aí fala, nossa, Edinho, que pregação chata, que moralismo, que legal. É assim, é por isso que existem os gigantes na fé e existem os medíocres na fé. E muitas vezes nós somos os medíocres na fé. Os puritanos, eles viviam num contexto social, econômico, político, que a gente passa longe, sobretudo a gente aqui no Brasil. Amém? Passa longe. Eles viviam atormentados por peste. Então, assim, era peste que matava 1 milhão de pessoas do nada. Era guerra o tempo inteiro. Era perseguição religiosa, porque eles são os protestantes, então eles são os excluídos da vez. Agora a igreja vai matar aqueles que pregam esse Deus diferente do nosso. Então eles eram perseguidos, eles tinham que migrar o tempo inteiro. Eles não tinham direitos políticos, eles não tinham direitos sociais. Eles tinham o que era ser tomado. Só que eles estavam firmes, orando, buscando, lendo, em vigília, em jejum, ensinando, e visitando no hospital, e visitando na cadeia, e visitando isso, e fazendo aquilo. Eles estavam na sua radicalidade servindo a Deus a todo custo. Por quê? Porque eles não tinham tanta perspectiva de vida nesse mundo. O que isso quer dizer? Eles não esperavam muito dessa vida. O coração deles estava mais preocupado com o céu do que com a vida. Porque para eles, a média de vida em 1900, 1500 e alguma coisa, era, se o homem chegasse aos 40 anos, era muito. Amém? Uma criança... Gente, você já pararam para pensar aqui que a maioria que era para estar morto, se não fosse antibiótico? Não, é sério. Imagina o mundo sem antibiótico hoje em dia. O que seria de nós? Né? Eu fico pensando, meus filhos já tomaram tanto antibiótico. Eu falei, meu Deus, já era para ter morrido. Mas eu fiquei pensando, nossa, quanto antibiótico eu já tomei na vida e não morri? Imagina se a gente não tivesse antibiótico. Né? Ou seja, morria muita criança. Muita criança, mas muita criança. Amém? Eu nasci no tempo errado, porque naquela época tinha muito filho. Então, eu nasci no tempo errado, devia ter nascido lá. Mas assim, morria muita criança. Mesmo. Ou seja, os puritanos eles não tinham uma perspectiva de vida, mas eles tinham uma fé arraigada em Deus muito forte. Eles tinham um dever com o novo mundo, que é precisamos levar a palavra de Deus ao próximo. Qual oração a gente fez esse mês? Assim, eu vou pregar a palavra de Deus para alguém. Eu vou levar a palavra de Deus para alguém. Eu vou visitar alguém e vou lá falar de Jesus para a pessoa. Eu vou visitar fulano, eu vou falar com ciclano. Eu lembrei de alguém. Eu vou falar de Deus para essa pessoa. A gente não quer. O que é isso? O que a gente não quer? A gente não quer orar, a gente não quer ler, a gente não quer pregar, a gente não quer jejuar, a gente não quer amar, a gente não quer... Sabe o que a gente está fazendo? Edificando a nossa casa na areia. A gente está transformando pedra em pão. E Deus está dizendo, eu quero radicalidade, eu quero mais esse ano, vamos radicalizar a coisa, vamos chacoalhar, vamos mudar, vamos ser mais do que isso que já foi ano passado, que tem sido nos últimos anos, vamos ser mais, vamos avançar. E é isso que Deus tem pedido de nós, essa dedicação a mais, essa entrega a mais, esse desejo a mais. Orar e falar, Deus, queima o meu coração, Deus, aquece meu coração por Ti, Deus, faz com que eu Te ame mais, Deus, faz com que eu Te deseje mais, Deus, faz com que eu troque as coisas por Ti. Amém? A gente... quem aqui consegue, todos os dias, não vou falar com a família toda, mas pelo menos com a esposa, vamos orar antes de dormir?
Consegue passar no quarto dos filhos e fazer uma oração por todos os filhos, abençoando a vida deles? Consegue guardar meia hora para assim, Deus, vou abençoar o meu trabalho hoje. Durante o dia, eu vou falar, Deus, eu vou guardar aqui meia hora, 20 minutos que eu vou gastar um tempo te adorando, eu não vou pedir nada. Vou adorar a Deus, vou agradecer a Deus. Vou ouvir uma pregação, vou falar de Jesus para alguém. Como que é a nossa prática diária? É diária. A gente bateu muito nisso no discipulado do ano passado, mas mesmo assim a gente precisa aprofundar mais, precisa ser mais radical, precisa uma entrega maior, porque senão a gente continua sendo esse crente medíocre. Porque aí toda vez que o vento bater, a casa balança para um lado, aí tá na areia, balança para o outro, aí inclina para um lado, inclina para o outro, até a hora que cai. Amém? Uma hora cai. A Tabila estava vindo no carro, lendo uma pesquisa para mim, que 65% dos jovens cristãos da década de 80, 90, não querem mais estar na igreja hoje, não tem intenção nenhuma de que seus filhos vão para a igreja. O número de pessoas que se denominam, desigrejados cresce cada vez mais. Pessoas que falam, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas eu não quero ter compromisso com igreja nenhuma. Isso tem a ver com a hipocrisia dos líderes, isso tem a ver com a frieza da igreja, isso tem a ver com a falta de amor, isso tem a ver com a ganância que reina do púlpito para baixo, de baixo para o púlpito e assim vai. A gente vive uma nação que hoje bate no peito e fala que é evangélica, que é 50 milhões, 100 milhões, a gente muda uma eleição se a gente quiser, os evangélicos... Muda como? O que muda no mundo os evangélicos? Qual que é a influência que a gente tem neste mundo? De fato. Se a gente for olhar, caiu a pobreza, caiu a corrupção, caiu os homicídios, 70 mil ano passado, caiu. Caiu o índice de pessoas, de mulheres morrendo, o feminicídio diminuiu. Tem um índice altíssimo de violência doméstica dentro das igrejas. De líderes, de crentes, de homens de Deus, que batem nas suas esposas dentro de casa. Que humilham. E muitas vezes não precisa nem bater fisicamente. Quantos casamentos fadados ao fracasso e permanecem porque a igreja obriga a ficar junto? E ali a mulher é humilhada, é tratada mal, é violentada diariamente com as grosserias, com as atitudes, com a violência com que os maridos fazem e muitas vezes vice-versa. Mas a gente vive uma superficialidade, construindo casas na areia. E Deus quer que a gente vá para além disso. Deus quer que a gente seja radical, porém com amor. Amém? Não é uma religiosidade cega, uma religiosidade sem propósito. Mas Deus quer que a gente tenha atitudes de amor. Atitudes que de fato mude o mundo, mude a vida de alguém. E mudar o mundo, eu não vou lá resolver o problema de Bramudinho agora? Bramudinho? Brumadinho. Infelizmente eu não consigo, nós podemos orar. Alguma coisa podemos fazer. Mas eu posso mudar a vida de uma pessoa. De uma pessoa. Se eu mudar a vida de uma pessoa, eu já fiz muita coisa. Se eu ajudar uma pessoa a conhecer a Cristo, a mudar de vida. E isso vai dar trabalho. Dá muito trabalho você acompanhar, discipular, ensinar, orar, ajudar, ouvir, administrar ali a frustração, o sentimento, a angústia. Dá muito trabalho você cuidar de uma pessoa. Não se iluda, Jesus ficou com 12. Foi 12 só, tá bom. Amém? 12, para cuidar, e desses 12 vão lá e faz mais, e por aí se espalha. Mas tinha que ver uma radicalidade. Jesus virou para Pedro e falou assim, larga tudo que tem, vem e segue. O que eu preciso largar para seguir a Jesus? O que está me impedindo de seguir a Jesus, de fato? A gente precisa pensar em tantas coisas na minha e na sua vida que tem nos impedido de buscar esse Deus e a vontade dele. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. A rocha é Cristo. A rocha onde minha casa tem que ser edificada é Cristo.
E nessa rocha, onde muitos rejeitam, é por meio de qual muitos vão cair. É por meio de qual muitos se destroem. A vida de muitos são perdidas, porque não conseguem enxergar a graça, o amor e a bondade de Cristo. E muitas vezes não conseguem enxergar isso porque olha para mim, para a tua vida e fala, não rola, né, ser desse jeito. Não vira ser assim, não quero. Prefiro ficar do jeito que eu tô. Eu não impacto a vida de ninguém, eu não mudo a vida de ninguém. E é isso que Deus quer. Que a gente seja esse exemplo de fé. E que a gente tenha essa radicalidade. Que lute com relação a isso. Para viver mudanças nas nossas vidas. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Talvez vocês perguntem, Sandinho, mas você está falando de rocha, você está falando de cavar, você está falando tanta coisa. Mas eu acho que eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que eu não sirvo para isso. Eu não tenho forças para ser esse mais radical do que eu já sou. E a palavra de Deus fala, você é geração eleita. Você foi eleito. Deus te escolheu. Você é um sacerdócio real, ou seja, você ministra diante de Deus. Você adora a Deus, você serve a Deus. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é uma bênção, isso é um privilégio, uma responsabilidade muito grande para todos nós. Eu não sou qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um. Eu sei que no mundo e com as circunstâncias da vida, quando o vento bater, a primeira coisa que você vai pensar é: eu sou um fracassado, eu não consigo nada, eu não tenho nada, fulano é melhor que eu, ciclano é melhor que eu, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Só que a gente tem que parar e ouvir Deus dizer: peraí, você é meu escolhido, eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você. Você pode, muitas vezes, como eu tenho falado, Deus me ajuda, Deus faz um milagre na minha vida, Deus opera maravilhas na minha vida, e Deus fala: eu vou fazer, mas calma, eu não te abandonei, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, você não está só, está difícil, está doendo, está complicado, mas calma, eu estou contigo. Nós servimos a um Deus maravilhoso, nós acreditamos num Deus de milagre, nós acreditamos num Deus que faz o impossível. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue também construir a nossa casa da rocha? Porque a gente parou de ter fé, a gente parou de crer. A gente fala de Deus, mas a gente não crê que Deus possa fazer. Amém? Tem um pastor que ele fala uma coisa assim, que ele ia, toda vez que ele ia num velório, ele chegava do lado do corpo e ficava: levanta, 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 em nome de Jesus, levanta. Ele tem fé para crer. Eu queria ter uma fé dessa. Mas eu acho que se levantar sai todo mundo correndo, né? Mas é isso. Será que a gente tem realmente fé do Deus que a gente acredita? A gente realmente fala: Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus realiza milagre? A gente fala tanto de Deus, mas será que a gente acredita na mesma proporção do que a gente fala de Deus? Porque não sei se você reparou, crente, ele tem um negócio engraçado, assim. Ele tá triste, tá depressivo, não sei o quê. Mas se ele encontra um outro crente, ele começa a pregar. Aí ele começa a falar. É por isso que eu sei que é crente, eu já finjo que eu não sou crente, não quero saber, não quero ouvir. Porque ele já quer pregar pra você, ele já quer te ensinar. Você fala: legal, eu vi seu comportamento até agora, e agora você já mudou. Agora que você descobriu que eu sou cristão, você já quer me ensinar o que eu não sei, né? Aí começa a disputa de ego, né? Então acabei que eu vou acabar com a sua raça agora, que você vai ver. Aí começa a disputa de ego. Mas é isso, a gente precisa focar naquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Fé, amor e atitudes radicais com relação à graça e ao amor de Deus. Se posicionar por fé. Crer que Deus vai fazer. A gente precisa disso. Eu falo isso por mim. Eu preciso me posicionar por fé em várias áreas da minha vida. Eu preciso acreditar e falar: Deus, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei porquê, mas eu creio que o Senhor vai fazer isso na minha vida. E tá na mão de Deus. E se não for isso que o Senhor quer, que o Senhor me mostre a sua vontade, o seu querer, o desejo do seu coração para minha vida. E eu quero seguir, Deus. Me ajuda a seguir, me ajuda a aceitar o seu plano e o seu desejo para a minha vida. Amém? Pode passar, Isa, por favor. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato
que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Você tem a palavra de Deus, seja no celular, seja a Bíblia física. Eu falei em Bíblia física, a gente terminou parte da mudança agora, eu tenho 14 Bíblias na minha casa, que eu não leio há anos. Aí eu fiquei, gente, o celular realmente tomou conta de tudo mesmo, né? Eu falei, o que eu faço com essas Bíblias agora? Tem que dar para as pessoas. Eu falei, bom, cada pessoa que vier me visitar vai levar uma Bíblia embora. E aí, mas o que você faz com a palavra de Deus? Você lê mesmo, pratica. Eu preciso praticar. E praticar a palavra de Deus é muitas vezes tomar uma atitude, fazer algo que eu não quero, que eu não desejo, que eu não estou afim. Mas eu preciso praticar. Olha para a Isa, por favor. E por que eu não quero? Por que eu não desejo? Por que é difícil? Porque estamos em luta constantemente o tempo inteiro. Amém? Não é fácil a vida de crente, não é fácil ser cristão, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Lembra dos 10 mandamentos? Quem consegue recitar de cabeça para mim? Vai, um só, vai. O que mais? Guardar o sábado. Amém? Top. Vou perguntar da próxima vez que eu pregar. Os 10 mandamentos, o nome dos 12 apóstolos e o nome das 12 tribos de Israel. Amém? Gravado. Vou fazer chamada oral aqui. Chamar aqui na frente para passar vergonha, para falar. Mas se você parar os 10 mandamentos, é a maioria das coisas que a gente quer fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas? Eu não quero amar a Deus acima de todas as coisas. Tem muitas outras coisas que eu quero amar mais que Deus. Guardar o sábado, me santificar, separar um tempo para Deus, parar um tempo para refletir, para buscar. Não, Deus, eu tenho outras coisas para fazer na vida. Eu tenho série, eu tenho trabalho, eu tenho visita, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho filho para muitos filhos para eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não tenho tempo, Deus. Respeitar pai e mãe. Quem quer obedecer pai e mãe, né? Só depois que a gente tem filho que a gente fala, minha mãe estava certa. E mesmo assim ainda a gente reclama das mães ainda, né? Que aí entra o conflito de educação de geração. Mas quem quer respeitar pai e mãe, a gente não quer, gente. Para com isso, a gente não quer. E Deus manda você respeitar pai e mãe. E a gente precisa cada vez mais se forçar, se radicalizar e se entregar e buscar o Espírito Santo para que ele nos ajude a viver segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus quer para nós. Amém? Pode ir, Isa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como aos mestres da lei. Amém? Há uma diferença entre um professor que ensina, que passa conhecimento, e uma pessoa que passa autoridade, que passa convicção, que passa amor, que passa certeza. É o que Jesus quer de nós. Ele não quer que a gente seja um mestre da lei. Ele não quer que a gente decore a Bíblia por decorar, para chegar nas pessoas e dizer, olha, eu li a Bíblia tantas e tantas e tantas vezes. Uma vez eu vi um senhor que falou que leu a Bíblia 84 vezes. Eu falei, nossa, ele tem 84 anos, ele deve ler a Bíblia desde o primeiro ano de idade, né? Porque é um absurdo isso. Mas, enfim, glória a Deus por isso. Quem consegue? Eu não consigo. Mas precisamos nos forçar. Porque senão a gente continua construindo a nossa casa na areia e todo vento que bate nos balança, todo vento que bate nos leva para a lona, todo vento que bate nos entristece e uma hora a gente cai de vez. E não podemos chegar a esse ponto. Amém?